dos representantes do povo, né? E nós temos um julgamento que não é o juiz natural, né? Tem toda a indicação de que está infringindo o inciso 37 do artigo 5º, que não haverá tribunal de exceção, né? Juízo de exceção, né? O Supremo é uma das vítimas, ele não poderia julgar. E essas pessoas não têm foro privilegiado. Portanto, deveriam julgá-las na primeira instância. Outra coisa, tem que haver a personalização, individualização do crime. Isso é uma coisa básica do direito, né? Mostrar, bom, esse sujeito aqui foi quem quebrou o relógio. Ele tem que indenizar o relógio, ele tem que ficar preso, sei lá por quanto tempo, né? Aplicada a lei. Agora, são penas pesadíssimas sobre pessoas, né? Nesses aí eu não sei, mas teve o caso de uma senhora que se abrigou lá para fugir das bombas de gás. Se abrigou dentro do Palácio do Planalto, foi presa lá dentro, né? Foi presa porque estava no lugar errado. Agora, outras pessoas que quebraram coisas são vândalos, são criminosos contra o patrimônio público, né? Inclusive que entraram nos palácios sem terem sido convidados, né? Se bem que é sede dos poderes, e o poder emana do povo, né? Mas ainda assim há leis a serem cumpridas, há ritos, como, por exemplo, fazer um julgamento com o juiz natural e com o devido processo legal, em que jamais o juiz é o ofendido ou o investigador, né? Então, aí cabe, sim, pensar numa anistia, e separar o joio do trigo, separar as pessoas que realmente fizeram bagunça, vandalizaram, depredaram, né? Tiveram intenção de, né? Se é que tinham condições, porque a ameaça de golpe, por exemplo, o crime de ameaça tem que comprovar que a pessoa tinha efetivamente instrumentos para realizar essa ameaça e teria alguma vantagem em função dessa ameaça, né? Mas, enfim, é isso que a gente está vendo aqui nesse Brasil, em que o Congresso, eu repito, quem cala consente, né? O modo tácito do Congresso de ver isso faz corar Montesquieu, que queria que os poderes, com freios e contrapesos, se equilibrassem. Aí sim é a contenção do excesso de poder de cada um dos três poderes. Bom, Fabi, mais uma vez, nesse bloco agora de 6 réus, recebeu uma pena alta, dura, né, de 14 a 17 anos de prisão pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse julgamento vai até o dia 7 de novembro, desse bloco aí de mais 6 réus. Verdade. É sempre legal a gente fazer um comparativo do que são crimes no Brasil. Então, por exemplo, um homicídio simples, eu considero muito mais grave, né? Matar uma pessoa, quando eu digo simples, é que não existe qualificadoras. No máximo aí vai pegar de 7 a 10 anos. Que vai cumprir, que vai começar em regime fechado, raríssimas exceções. Isso é a nossa realidade. Então, só para dar um exemplo de um crime que eu considero algo que não tem volta, inclusive, porque a vida daquela pessoa você não consegue voltar. Tudo que a gente viu ali são crimes patrimoniais, são crimes que têm tudo a ver com vandalismo, crimes que atingem pessoas, pessoa física, né? Pessoa jurídica, não pessoa física, né? E coisas que você consegue reparar sim. Então, quando se vê o dano ao Estado, é uma desproporcionalidade absurda. E, como bem disse Alexandre Garcia, a gente fica assim atônito em observar como realmente as coisas estão sendo relativizadas, a questão aí de abolição do Estado democrático de direito com os meios que foi utilizado não cabe, e aí a gente vê nesses processos todos uma série de flagrantes violações a princípios constitucionais. E aqui eu nomeio só alguns para a gente ter uma noção. Por exemplo, os advogados não puderam fazer as suas defesas como diz a lei, né? Tiveram que protocolar a sua voz ali. A gente não sabe se os ministros assistiram. Eu tenho um palpite que talvez não, vou colocar no talvez ainda. Isso viola a ampla defesa, né? Então, nós temos aí também a violação das nulidades, né, que foi praticada em relação à prisão dessas pessoas. Então, mais violações. E eu ainda vejo
nulidades que acabam tornando esses processos todos com vício muito maior do que aqueles que colocaram o Lula na rua. E aqui a gente está falando de coletivo, de pessoas, né? São várias pessoas e ainda, como disse bem a nossa reportagem, ainda tem muito mais outros réus